As malhas retilíneas dominaram a moda no final dos anos 1970 até o início dos anos 1980, com designers pioneiros como Takada, Rikiel e Miyake, explorando novas tecnologias e capacidades avançadas de programação, para produzir raportes de grandes dimensões e desenhos assimétricos, que antes não eram possíveis em malharia retilínea industrial. Neste período, fabricantes de máquinas introduziram linguagens de programação dedicadas para seus modelos de máquinas. A STOL desenvolveu sua linguagem de programação Sintral. E logo após, Shima Seiki introduziu o sistema de design Shimatronic. Estas linguagens de programação consistem em softwares de desenho assistido por computador, em inglês, CAD, ou Computer Aided Design. Na área têxtil, os softwares de desenho assistido por computador são programas de design computadorizados, que podem simular os artigos do monitor e gerar os arquivos de fabricação necessários para garantir total precisão na implementação do conceito de projeto. Os softwares CAD aplicados à área têxtil atualmente podem ser utilizados para os seguintes usos: desenho de tecido plano de maquineta e jacquard, desenho de tecido de malha, desenho de estamparia digital e modelagem de vestuário. Em malharia retilínea, os softwares de desenho assistido por computador são utilizados para projetar artigos de malharia retilínea com raportes complexos e, posteriormente, inseri-los no tear de malharia retilínea na forma de arquivos específicos de cada tear. O avanço da tecnologia de programação de malhas retilíneas possibilitou, por exemplo, a introdução do controle individual de agulhas, transformando a relação entre tecnologia e moda. Hoje, em uma máquina de malharia retilínea eletrônica, podem haver até 1000 agulhas individuais dependendo da finura da agulha e da largura do tear, que podem ser controladas individualmente usando microchips para executar artigos com desenhos jacquard singulares. No competitivo e dinâmico mercado têxtil atual, compreende-se a necessidade de produzir novos designs, estruturas e texturas, a um preço competitivo e sem grande perda de tempo. A antiga forma convencional de desenho de tecidos, com base na técnica do papel milimetrado e amostras de artigos em tricô manual, ou em máquinas retilíneas manuais agora utilizadas majoritariamente por profissionais especializados nestas técnicas, possuem limitações em termos de criatividade e produtividade. Além disso, estes designers têm dificuldades relativas em acompanhar as tendências de rápida mudança do mercado. A invenção de computadores gráficos coloridos de alta resolução abriu seu uso no design têxtil em todo o mundo e ajudou a reduzir o tempo necessário desde a concepção do design até a produção da amostra. No entanto, existem dois fatores que dificultam o desenvolvimento de artigos e a exploração dos teares de malharia retilínea. Em primeiro lugar, a falta de compreensão por parte dos designers das capacidades das máquinas, e em segundo lugar, a necessidade de técnicos qualificados para produzir técnicas complexas de modelagem. Desde a virada do milênio, houve desenvolvimentos significativos no software de computação gráfica que resultaram em maior capacidade de design. Softwares gráficos mais recentes permitem que um desenho seja interpretado em uma visão realista do padrão ou raporte de malha, juntamente com as informações técnicas que o acompanham. Não apenas o software pode simular pontos complexos, mas softwares de design mais avançados podem expressar designs de roupas sem costura em 3D, permitindo que as equipes vejam uma simulação real da roupa antes da tricotagem. Esta amostragem virtual fornece uma simulação de foto realista, que pode oferecer muitas oportunidades para equipes de design, de marketing e de compras em todo o mundo. Para os fins desta disciplina, utilizaremos como base de ensino o software Model. Mais especificamente, o Model 32 versão 7.29, que consiste em um programa que permite criar graficamente os artigos a serem tricotados nas máquinas Tiger. A interface do software Model é dividida em 6 partes que são: o menu de comandos, que possui os comandos de arquivo e demais comandos de tricotagem do artigo a ser desenvolvido; as ferramentas de função, que alteram ou executam ações na estrutura do artigo; as ferramentas de desenho, que permitem a elaboração dos padrões de desenho; as áreas de rolagem vertical e horizontal, que permitem rolar pelo artigo quando o mesmo não está totalmente visível na tela; e a área de criação do desenho, que consiste na área em que o desenho do artigo é desenvolvido. O menu de comandos encontra-se organizado por grupos de comandos que são: ficheiro, sequência, símbolo, ação, vista, utensílios,
opções e ajuda. Os comandos de arquivo ou ficheiro em português de Portugal são os comandos para criar novos arquivos, abrir arquivos existentes, gravar arquivos editáveis.mod ou de tricotagem.eds, dentre outros. Os comandos de sequência permitem criar, abrir, imprimir ou suprimir informações do artigo desenvolvido, informações de tricotagem do tear e estatísticas de produção, tais como número de passagens, velocidade do carro, tempo de produção, etc. Os comandos de símbolo permitem criar, abrir, imprimir ou suprimir informações de cada símbolo de tricotagem inseridos no artigo, incluindo o formato do símbolo em sua visualização na interface do software. Os comandos de acção permitem ações no artigo tais como inserir canelado, retirar e colocar grelha, modificar o desenho de motivos, etc. Os comandos de vista, basicamente se constituem em comandos de visualização de diversas informações contidas no arquivo, dentre as quais se destacam a visualização da simulação dos movimentos de formação do tecido, sejam de tricotagem ou transferências, e a visualização de advertências de tricotagem que possam causar defeitos no tecido. Os comandos de utensílios possibilitam a alteração do modelo da máquina do desenho, alteração dos guia-fios, execução de um padrão Jacquard, entre outros comandos. Os comandos de opções permitem a alteração de configurações de utilização do software como preferências de gravação, de máquinas pré-selecionadas na inicialização, linguagem do software e outras configurações de ferramentas de edição. Em ajuda, podem ser acessadas as informações de versão e licença do software, assim como um conjunto de textos para orientar o usuário sobre a programação dos artigos. As ferramentas de função determinam a função de outras ferramentas a serem utilizadas. A área de transferência exibida na linha das ferramentas de função permite ao programador visualizar qual a função ativada para inserção no desenho do artigo, seja função zona, símbolo simples ou símbolos compostos e etc. A ferramenta Validar Guia-Fio permite verificar a disponibilidade dos guia-fios determinados para as zonas em que o artigo foi dividido. Se em determinado momento da programação do artigo, o programador desejar realizar alterações, basta clicar na função em Validar Guia-Fio para poder editar o desenho. A ferramenta Generar do Software Model possui duas funções principais que são realizar uma varredura no artigo para localizar e elencar advertências de tricotagem, e gerar uma imagem de simulação fotográfica do artigo desenvolvido. Com a ferramenta Ver Simulação, é disponibilizada a visualização da sequência de movimentos que a máquina irá executar durante a tricotagem do artigo, ou seja, a simulação das ações que o tear performará para tricotar o artigo programado. As ferramentas Abrir e Gravar sobre A foram alocadas nesta seção da interface Model, para permitir o acesso rápido a estas duas ferramentas, que permitem abrir um arquivo existente e gravar um arquivo .eds respectivamente. A função Zonas permite realizar o trabalho com cores para dividir o artigo em diferentes zonas de trabalho. Os botões de função Símbolos Simples e Símbolos Compostos permitem a seleção de símbolos estruturados para a formação do artigo desenvolvido. Em símbolos simples, pode-se selecionar símbolos anteriormente criados ou carregados das bibliotecas do Model, e em símbolos compostos pode-se selecionar um símbolo dentro da lista de todos os símbolos já utilizados no presente artigo em desenvolvimento. As ferramentas Símbolos Jacquard e Símbolos Grelha permitem selecionar as cores para edição em uma zona Jacquard e corrigir a grelha de forma manual, que consiste no avesso das estruturas Jacquard conforme mencionado anteriormente. A ferramenta Motivo permite ao programador selecionar o motivo editado anteriormente, colocando na área de transferência, de modo que possa ser inserido no artigo através das ferramentas de desenho. Com a ferramenta de cores, é possível visualizar e selecionar para edição as cores de desenho Jacquard no artigo. As ferramentas Parte Traseira, Ajuntar, e Parte Traseira, Suprimir, permitem que o programador crie ou suprima o avesso dos artigos Jacquard em desenvolvimento no software Model. Com as ferramentas Desfazer e Refazer, o programador pode desfazer a última operação do editor gráfico, ou refazer a última operação excluída. E acionando o ícone da ferramenta Dividir, pode-se repartir a área de trabalho em duas visualizações, ou unificar a área de trabalho em apenas uma visualização. Por fim, com a ferramenta WiseEndis, o programador poderá visualizar a simulação fotográfica do artigo desenvolvido, por meio de um software anexado ao Model.
As ferramentas de desenho são ferramentas responsáveis pela aplicação ou seleção dos conteúdos para o desenvolvimento do artigo, e a barra contendo estas ferramentas pode ser localizada na lateral esquerda da área de criação do desenho e estão devidamente descritas no texto desta aula. Com as barras de rolagem, o Model atualiza sua tela transitando pela visualização do artigo. No entanto, se a tecla Ctrl for pressionada durante o deslocamento das barras, o Model atualiza continuamente a exibição, dando saltos mais longos pela visualização do artigo. Alguns comandos através do teclado podem auxiliar o programador no desenvolvimento dos artigos no software, são eles: setas, para o deslocamento entre linhas ou colunas. Setas mais Ctrl, deslocamento entre a quantidade de linhas ou colunas visíveis. Page Up e Page Down, deslocamento para cima ou para baixo na visualização do artigo. Home, exibe a posição localizada no canto superior esquerdo. End, exibe a posição 1,1, localizada na parte inferior direita. S, exibe novamente a última seleção usada e muda a função para o modo de seleção. Mais e menos, aumenta e diminui o zoom da visualização respectivamente. Para finalizar este conteúdo, fica aqui uma grande dica para o melhor desempenho no software Model. O bom programador sempre procura usar as duas mãos, uma no mouse e outra no teclado. Dessa forma, pode-se agilizar muito o processo de desenvolvimento de artigos.